Seja bem-vindo, muito obrigado por participar aqui da nossa live, aqui no projeto Plenário Virtual. Temos a tradição de todas as semanas chamar alguém, alguma figura da política pernambucana para bater um papo com a gente, falar um pouco de política, de uma forma mais informal, né? A política ela é muito importante, mas ela não precisa ser abordada de uma forma chata. É por isso que a Com gente tem certeza. essa forma mais informal, por meio do Instagram, de bater papo com as figuras políticas. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade de estar com você hoje aí nesse seu espaço, né, no plenário virtual. Parabéns pela iniciativa de discutir política, né, de forma propositiva. Eu acompanhei os outros conteúdos aí, as entrevistas de nosso deputado Jabas Filho, também outras pessoas que participaram, e parabéns, viu, pela iniciativa. Obrigado. Deixa eu só ajustar aqui. O advogado Felipe Moraes é advogado e procurador do Estado da Paraíba. Ele é filho do deputado estadual Antônio Moraes recentemente foi filiado ao Progressista, é pré-candidato a vereador do Recife. Antes da gente começar, doutor, gostaria de informar a todos e a todas que estão assistindo a gente. Primeiro, curtam, né? Curtam, compartilhem nosso conteúdo, siga a gente aí nas redes sociais, com o Plenário Virtual, que a gente traz conteúdos inéditos, bacanas aqui. A conversa na íntegra, a gente coloca no nosso canal no YouTube, o www.youtube.com/plenário_virtual. E o principal trecho da entrevista a gente coloca aqui no Instagram. Doutor Felipe, normalmente os filhos dos políticos começam nas disputas eleitorais um pouco mais novos, né? O senhor resolveu entrar na política já depois dos 40 anos. Acho que as pessoas já Ainda, perguntaram isso, né? eu ainda não tenho 40 anos, tenho Tem não? 39 anos, né? Mas estou próximo, estou chegando lá, se Então Deus me quiser. perdoem a delicadeza. Então a fonte onde a Em gente procurou a fevereiro, informação 26 de fevereiro de 1984 que eu nasci, né? E faço aniversário em fevereiro. E aí terei 40 anos, né? Mas, assim, realmente, assim, essa questão política eu ainda não tinha participado de forma efetiva, né? De nenhuma disputa eleitoral, nem tinha muito envolvimento com política partidária, né? Apesar de sempre acompanhar toda a, a carreira do meu pai, né? E também da minha família, meu avô também que exerceu o cargo de prefeito na cidade de Macaparana, e também minha bisavó, que eu tive muito contato com ela também, que foi a primeira prefeita de Pernambuco, né? Mas assim, a gente não tinha ainda essa experiência e ainda não tem também, de disputar um mandato, né? Isso é um projeto que está sendo cogitado agora dentro de uma proposta de uma pré-candidatura, que a gente não pode falar de candidatura eleitoral no contexto atual, né? Ainda estamos na fase da pré-candidatura, estamos discutindo isso internamente de forma partidária, né, para ter um projeto interessante para a cidade do Recife, que é a cidade que eu nasci e que, assim, pretendo atuar de forma mais profícua para conseguir resultados, né, para a população, certo? E melhorias. o senhor se filiou ao Partido Progressista, né? Teve o aval aí de Eduardo da Fonte, Lula da Fonte, e, e é o que se fala, né? Que o senhor vai disputar provavelmente uma cadeira na Câmara de Vereadores, o senhor já está amenizando mais desses assuntos que acabou de falar, mas eu acho que isso já é uma espécie de pressão já, ser filho do deputado, de um partido importante. Não, não sinto A como partir do momento que ofensa. o senhor se filiou, já está tendo muitas procuras, Eu desse sinto tipo. assim um momento que as pessoas procuram saber, né? Tem curiosidade para saber o que seria essa candidatura, essa pré-candidatura, né? O que é que a gente está discutindo, como a gente vê hoje, né? Você entrou em contato comigo através acho que do WhatsApp do escritório lá, e a gente teve esse contato, conversou. E eu acho que é natural, né? Porque sou filho de uma pessoa pública, né? De um homem que tem uma tradição, uma história muito bonita na política aí, né? Tem já 7 mandatos aí na política e aprendi muito com ele, assim, tenho tudo, não só com relação à política, mas com relação à vida mesmo, como proceder, né? Então, acho que causa curiosidade nas pessoas, mas, assim, como você mesmo disse, é um projeto que eu vou explicar por que surgiu essa ideia, né? Por que surgiu esse desejo de estar participando da política partidária, porque existe uma intenção de melhorias, né? Para a cidade, no âmbito de algumas coisas que aconteceram em minha vida e que eu quero também compartilhar com as pessoas, né? E aí acho que
a gente vai poder seguir nisso aí. Se você quiser, eu posso até iniciar. Assim, eu sou advogado, né? E também procurador do Sim, Estado, por favor, concursado desde pode explicar 2010, por que né? que entrou. Se quiser que Pode eu entre, falar, você já. quer Claro, comentar alguma coisa ainda que eu claro, faço? com certeza. E incluindo também nessa fala a sua vida pública enquanto procurador, né? Essa vivência, no Assim, poder eu público tenho pode vivido contribuir. no serviço público, né, desde 2007, quando eu me formei, tinha 21 anos e fui nomeado servidor do TRE. E aí vivi 2 anos ainda na cidade de Sertânia como servidor da Justiça Eleitoral, né? E trabalhei lá no processo eleitoral da cidade, tive essa oportunidade de ser chefe de cartório da cidade. E, posteriormente, estudando para concurso, passei no concurso para procurador do Estado da Paraíba, tomei os concursos e optei por estar no Estado da Paraíba, onde fixei residência, né? Tenho residência lá e vivi lá por... Assim, hoje eu estou dividido meu tempo, mas assim, tenho essa, essa vivência em João Pessoa aí também. E aí, no âmbito da minha advocacia, também sou advogado, né, privado, que a gente tem essa possibilidade de advogar, o procurador do Estado ele tem essa possibilidade de advogar. E aí tive uma oportunidade de participar do estudo chamado Doing Business, do Banco Mundial, em 2021. Né? E esse estudo dizia o quê? É um estudo sobre o ambiente de negócios de todos os entes federativos do país, né? Tanto as capitais, como também os 27 estados que a gente tem. Né? E aí foi publicamente anunciado aí que o estado de Pernambuco e a cidade de Recife ficaram os piores lugares, né? Nesse ranking aí. E aí a gente teve a possibilidade de conhecer os motivos, as razões de que porque Recife é uma cidade que hoje tem o segundo maior índice de desemprego, né, no Brasil, dentre as capitais, né, tem 14% da população economicamente ativa desempregada, né. É uma cidade que possui muitas dificuldades e que tem assim desafios enormes, né. E esses desafios passam também por reconhecer que é um ambiente um pouco hostil aos negócios, né? Como o próprio estudo do Banco Mundial apontou aí nesse ano de 2021. E, assim, a gente vê até que outras capitais próximas da gente, como João Pessoa, onde tenho residência, onde frequento semanalmente aí, a gente teve bastante crescimento econômico, empreendimentos novos, hotéis, restaurantes, uma vida ativa, né? Vida nas ruas, que a gente, hoje em Recife, a gente tem bastante dificuldade, não existe, assim, a gente não vê as pessoas tendo a possibilidade de ter uma vida mais ativa e circular nas ruas, muita violência, pouco comércio, né, também nas ruas. Então, tudo isso decorre de um ambiente que é um pouco hostil ao empreendedor. Então, assim, meu despertar da política só foi isso. Eu vi que talvez a gente precisasse de lideranças políticas e talvez até de parlamentares que atentassem para esses pontos, porque isso é uma coisa que toca a vida de todos. Então, não é é, um ponto paralelo, assim, uma coisa que é irrelevante, mas é algo que vai afetar todas as pessoas. Esses 14% de população desempregada de Recife são 123 mil pessoas. Né? Imagine 123 mil pessoas agora que estão vivendo apenas com o Bolsa Família, né? E assim não tem nenhuma possibilidade de crescimento pessoal, profissional, porque eles estão vivendo dessa forma. Então, assim, a gente pensa militar politicamente para melhorar esse problema da burocracia, né, estatal e do município de Recife. Ter um compromisso público com o não aumento de impostos, né? A gente está vendo aí que a aprovação da reforma tributária que é importante, mas assim trouxe um ônus que foi negativo, que é a questão de você ter um aumento nos impostos sobre consumo. E isso vai refletir na legislatura que vai ser eleita no próximo ano. Por quê? Porque com a aprovação da reforma tributária e nos termos que foi fixado aí pelo Congresso, nós teremos o chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e ele vai ter uma alíquota dual, dual que eu digo duas alíquotas, né? Uma fixada pelo Estado e outra pelo município. Então, os vereadores vão ser as pessoas responsáveis por fixar essa alíquota nova, né? E a gente já tem um problema com a alíquota do ISS, que é o grande imposto da cidade de Recife, né? Recife hoje, o ISS é 5%, né? Enquanto nós temos Fortaleza com alíquotas de 2%, Salvador com alíquota de 2%, beneficiando a atividade econômica e trazendo crescimento e emprego para essas cidades. Então,
essa é a minha bandeira, né? Minha causa, assim, é algo que eu quero brigar por isso. É algo que eu já, desde de novo, assim, sempre tive é, muita vinculação ao ideário liberal, né, na economia, de você ter uma economia mais aberta para as pessoas e principalmente aquelas pessoas que estão entrando, os pequenos empreendedores, que eles possam ter acesso a um mercado que eles não sejam cerceados do direito de trabalhar e levar assim o alimento para sua família, né? E isso aí eu acho importante que a gente possa discutir publicamente na política. Muito interessante esse ponto da reforma tributária que o senhor pontuou. Queria que o senhor se aprofundasse um pouco mais em relação a esse assunto, como ele pode refletir na questão legislativa, realmente, como o senhor adiantou, né? Os vereadores vão passar a legislar de uma forma mais diferente, né? E baseada em outros termos, com essa PEC aprovada, né? Como isso pode refletir? Assim, o que vai refletir é que vai ter que haver uma decisão política, tanto do prefeito, né, que é a autoridade competente aí para encaminhar um projeto de lei, para que seja fixada essa alíquota do IBS, né? E ele tem que fazer isso de forma razoável, considerando inclusive isso que nós entre as capitais maiores, né, do Nordeste, já temos uma alta carga tributária de ISS, né? É, Fortaleza sobre algumas atividades específicas, como provedores, e Salvador também sobre atividades como hospitais, clínicas de saúde, paga 2% de ISS. Então, assim, acho que a gente tem que buscar um elemento de racionalidade, né, para a fixação desse imposto, e os vereadores eles devem agir de forma bastante criteriosa, né, quando for fazer essa apreciação desse projeto de lei, porque toda alíquota ela só pode ser fixada por lei. Então, vai haver um projeto de lei para essa fixação da alíquota e discutir, debater e debater em favor do povo, né, em favor das pessoas que são do contribuinte, que na verdade é que paga o salário aí dos vereadores, do prefeito, de todo mundo, e aí que deve ser respeitado. Entendi. É só reforçar para todo mundo que está assistindo a gente que a íntegra desse bate-papo a gente vai colocar no nosso canal no YouTube e o principal trecho dessa conversa a gente coloca aqui no Instagram. Então segue a gente aí, curta, compartilha essa live. Doutor Felipe, sua bandeira, uma que o senhor adiantou aí, a questão do emprego, né? Impulsionamento do emprego, já que Recife está entre as capitais com maior índice de desemprego. Tem algum outro projeto assim de militância que o senhor pensa? Assim, acho que também a questão da infraestrutura no trânsito, né? A gente tem que buscar caminhos, né? Buscar soluções para essa temática aí. Eu vejo o governo do estado já se movimentando para ampliar metrô, buscando projetos e ter algum tipo de ampliação no sistema aí, né? De transporte coletivo. Buscar outras soluções, talvez transporte aquaviário, transporte de alguma forma que a gente possa ter um resultado mais rápido, né, na cidade. A cidade é uma cidade que é relativamente é, pouco populosa, né? Assim, a gente é uma cidade de 1.800.000 habitantes que tem um trânsito pior do que São Paulo, que tem 18 milhões de habitantes. Assim, então, isso são questões que demandam resposta rápida, né, do governo. Assim, acho que a gente não pode ficar aguardando isso que seja resolvido quando for possível. Acho que o poder público municipal, né, tem que atuar de forma efetiva para ter uma solução dessa questão do trânsito. E aí também, dentro dessa questão do empreendedorismo, a gente pretende também, em caso essa candidatura seja registrada aí posteriormente, né, que é já uma pré-candidatura, apresentar um projeto de lei de liberdade econômica, né, que é uma lei que possa garantir aí consolidar direitos do empreendedor a trabalhar sem precisar ter a necessidade de alguns alvarás, de autorização. Isso já foi, de certa forma, incorporado no município, né, do Recife, mas a gente quer transformar isso em lei para não ficar uma questão apenas de decreto, né? E também garantir novos direitos aos empreendedores. A gente vê que o sofrimento deles é muito grande, né, com questão de fiscalização de posturas também. Recife tem uma lei de placas que as placas devem ser fixadas numa altura com relação ao nível do mar, de 1900, não sei quanto. Então, assim, são coisas que não têm sentido, né? Coisas que merecem ter essa cuidado aí do Poder Legislativo e também do Executivo, para que a gente seja um ambiente
atraente, né, para negócios e também para as pessoas que queiram trabalhar e fazer sua vida aqui. Uma cidade que sempre foi a referência e o polo aí, né, no Nordeste. É o segundo PIB, né, do Nordeste entre as cidades, mas infelizmente ela tem claudicado aí, tem apanhado nessa questão da empregabilidade e do empreendedorismo, né?